Puxa vida, vocês me desculpem mesmo, né? Eu queria tanto que a gente conseguisse gravar 2 vídeos. Acho que fica bastante coisa, né? 3 vídeos, mas vamos lá. Foi um engano de apartamento. Mas voltando à questão, não sei se vocês estão entendendo. Então, olha só. é, Escrever é um negócio. Escrever ficção é complexo. Escrever ficção é difícil. Então, o que eu estou colocando aqui em perspectiva é essa coisa do narrador, de um narrador já ter um núcleo emocional que nos revela alguma coisa. O narrador aqui da Jane Austen é um narrador em terceira pessoa, um narrador onisciente, onipresente, ele sabe do que está acontecendo, ele sabe dos meandros psicológicos dos personagens, enfim, e ele vai oferecendo isso para nós paulatinamente. Ele firma um pacto conosco de ser fidedigno, coerente, verossímil, intenso. Coisa que o narrador do Teixeira de Souza não consegue fazer. Não consegue fazer justamente porque o Teixeira de Souza, ele, enfim, ele era um homem da época dele, era um sujeito vivendo num Brasil pós-independência, muito ainda linkado, né, às questões hegemônicas, às influências dos folhetins, dos romances de capa-espada. Inclusive, é justamente isso que o Antônio Cândido ele vai criticar, ele vai dizer isso para nós, né? Formação da literatura brasileira, Momentos Decisivos, que é um livro, em termos de crítica, né, um dos mais importantes aí que nós temos, foi publicado pela primeira vez em 1957. Deixa eu ver aqui, na página 22 aqui, o Domício ele faz uma menção. Página 22. Isso, olha só o que ele diz aqui. Ele e o Antônio Cândido, né? Em 1843 aparece O Filho do Pescador, de Teixeira de Souza, considerado geralmente o primeiro romance brasileiro, já que os outros, apesar de trazerem por vezes essa designação, têm dimensões de conto ou novela. Então, assim, o Antônio Cândido, ele valoriza a semelhança, ele considera o Filho do Pescador mais próximo da ideia de folhetim do que de romance, porque existe essa diferenciação, né, entre folhetim e romance. O folhetim é aquela leitura mais ligeira, mais superficial, e que era publicada nos jornais, vamos colocar assim. Tanto é que o nome é folhetim por conta disso, né? Os folhetins, os jornais, os jornais que eram folheados. E o romance, ele já, como evidenciei para vocês em outros vídeos aí, aqui, o romance ele é mais profundo. O romance ele tem uma preocupação existencial. O romance ele foca num determinado personagem e também em outros, mas tem um personagem, quando é um romance de formação, por exemplo, tem um personagem ali que é o principal, que nós acompanhamos a sua evolução, aquela coisa do Bildungsroman, que eu já comentei com vocês aí nos vídeos passados, né? Enfim. Tem uma coisa interessante que o Antônio Cândido ele fala
e que é muito legal da gente perceber, que ele diz assim, o núcleo da narrativa é o acontecimento. Ele está falando do filho do pescador. O núcleo da narrativa é o acontecimento. É o personagem que serve a ele e não o contrário. Olha que bacana. O núcleo da narrativa é o acontecimento. O mais importante no filho do pescador são os acontecimentos. E os personagens, eles servem a esses acontecimentos. Eles são escravos desses acontecimentos. Mas o legal é quando acontece o contrário, né? O acontecimento é apresentado ao personagem, porque o personagem ele tem que possuir um núcleo psicológico ali já delineado para a gente poder perceber que ele é um ser vivo. Então a grande questão do romance, muitas das vezes, é a seguinte, tipo, existe um personagem que já possui profundidade, etc. Aí uma determinada circunstância é apresentada a este personagem, fazendo com que este personagem vivencie aquele acontecimento e dele possa extrair um ensinamento. É só a gente pensar, por exemplo, no Crime e Castigo do Dostoiévski. A gente começa a ler o Crime e Castigo, a gente sabe que o Raskolnikov não é fácil. É uma pessoa angustiada, cheia de problemas, é um ser que vivencia o mundo de uma forma, digamos assim, crítica, triste. O personagem do Raskolnikov, ele é mais nervos do que sonhos, até porque ele já abriu mão dos sonhos, né? Aí ele comete o crime, ou seja, um acontecimento. Como que ele reage a esse acontecimento? Então o romance é construído a partir dessas pulsações aí. Ok, então é muito interessante a gente poder pensar no Teixeira de Souza como sendo esse pioneiro na nossa literatura. O Domício Proença Filho, ele finaliza o texto dele com um parágrafo que eu acho muito legal, que é o seguinte, vamos lá. O filho do pescador, por tudo que ficou assinalado, deve ser avaliado em função do momento histórico e literário em que se insere e de que é representativo, e à luz do processo literário de que faz parte, na condição de texto pioneiro. Então a gente pode pensar nas condições de enunciação isso falando um pouquinho de Foucault, né? Só para a gente terminar aqui com uma pegada filosófica, né? O Foucault ele trabalha muito essa questão das condições de enunciação, né? Para o Foucault a importância não está no texto, mas está no enunciado. Olha que interessante. Então esse enunciado ele muda, né? Ele muda conforme a época. Como que hoje nós recepcionamos o enunciado do texto que foi escrito pelo Teixeira de Souza e como que no século XIX, mais precisamente em 1843, né? Ele foi recepcionado pelos seus leitores e leitoras, né? E aí isso pode ser vinculado ao saber dos críticos, né? Qual o saber que os críticos produziram a partir da leitura do nosso Teixeira de Souza. Então são questões, né,
que servem para problematizar o Teixeira e Souza, sem destituí-lo da sua relevância enquanto um texto, digamos assim, um dos textos fundadores, por que não, da nossa literatura. Começamos com Teixeira e Souza, em 1843, e ele seguiu, né, o texto, o Filho do Pescador, seguiu influenciando outros escritores. Nós temos no extremo Teixeira e Souza e no outro nós temos Machado de Assis. Eu não quero dizer que Machado foi influenciado por Teixeira e Souza, não. Mas se pararmos para pensar, o Machado ele pode reconhecer o caráter pioneiro do nosso Teixeira e Souza. Então nós temos duas pontas de uma corda, né, chamada literatura: Teixeira e Souza, Machado de Assis. Aquele que começou engatinhando e aquele que nos revelou toda a sua genialidade e grandiosidade. A literatura brasileira, ela é repleta de saltos incríveis. Pois é. Bom, gente, então eu vou encerrar por aqui. Volto a dizer, eu gostaria muito de trabalhar com vocês o texto do romance propriamente dito, mas por questões aí de confinamento, de teleaula, então a gente fica nessa camada aí dos comentários, né? Deixa eu encerrar então, como de costume, né? Não sei nem o que eu posso fazer aqui. Vamos lá. Gente, a literatura é isso, a literatura, a arte, enfim, a gente se encanta, né? A gente se diverte e a gente se mantém vivo com tudo isso, né? E é sempre um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Se cuidem, um beijo.